do livro de São Mateus. Como então ter a certeza a respeito do batismo? Se é para ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se é para ser realizado apenas em nome de Jesus? Se nós não temos o original, nós não podemos ter certeza? Então eu gostaria que vocês refletissem nisso. E aí nós vamos construir a certeza do batismo em nome de Jesus Cristo de outra maneira, usando a própria Escritura, a própria Bíblia. Então, o batismo, ele tem uma teologia, ele tem um ensino, ele tem todo um rol de conceitos, de práticas, de ensino, de vivência em torno dele. Então, o batismo, ele tem uma multiplicidade de funções. Uma função que nós podemos verificar no batismo, ele simboliza santificação e justificação em Jesus Cristo. E olha só o que o texto diz, de 1 Coríntios 6,11. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então o batismo, depois que a pessoa aceitou a Jesus Cristo, creu em Deus, aceitou a Jesus e foi batizado, o batismo significa isso, mas haveis sido lavados. Biblicamente, quando é que uma pessoa é lavada dos seus pecados? Quando ela desce as águas. A água tem esse símbolo de purificação. E depois que a pessoa é lavada, ela vai ser o quê? Justificada. Ela aceitou Jesus, demonstrou essa aceitação através do batismo, teve os seus pecados lavados e foi justificada. Mas foi justificada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, foi justificada em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. E tem uma forma também da gente entender se o batismo é em nome de Jesus Cristo, em nome da Trindade. E a forma é essa, a negação que afirma o batismo em nome de Jesus Cristo. E aí Paulo faz uma pergunta interessante, lá no livro de 1 Coríntios 1, 13 a 15. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós, ou vós fostes batizados em nome de Paulo? Então a igreja de Corinto estava se dividindo, havia uns que acreditavam, diziam que eram cristãos de Paulo, outros diziam que eram cristãos de Apolo. E aí Paulo entra com essa pergunta: Cristo está dividido? Vocês foram batizados em nome, vocês foram crucificados em meu nome? Eu, Paulo, fui crucificado por vós? Ou vós fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Por conclusão, nós entendemos que essas pessoas foram batizadas em nome de um que não era ele próprio Paulo. Eles foram batizados em nome de quem, dentro do contexto das Escrituras? Em nome de Jesus Cristo. Na negação de Paulo fica implícito que todos para quem ele está escrevendo foram batizados não em seu nome, ou no de Apolo ou no de Pedro, mas unicamente no nome do Salvador Jesus Cristo. A teologia do batismo em nome de Jesus Cristo também ela aparece nas epístolas paulinas. Revestir-se de Cristo significa ser batizado nele, ou somente batizado nele. Está lá no livro de Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, no nome de quem que nós somos batizados? Para podermos ser revestidos por Ele. Em Cristo, sendo batizado em Cristo, nós somos revestidos dele próprio, revestidos de Cristo. E aí o que é mais importante para a gente ter certeza de que o batismo deve ser apenas em nome de Jesus Cristo? O que o batismo simboliza de uma forma bem teológica, de uma forma salvífica. Batismo somente em nome de Jesus Cristo significa a morte simbólica de Cristo, significa a morte simbólica dele.
E Paulo ensina o seguinte, lá em Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então essa é a teologia mais profunda do batismo. Batismo em nome de Jesus Cristo significa o quê? Batismo na morte dele. Quando nós nos voltamos do batismo, quando nós somos erguidos da água, simbolicamente nós também ressuscitamos com ele. E aí vem a pergunta, quem foi que morreu para nos salvar? Foi o Pai? Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, foi o Espírito Santo que morreu para nos salvar? Não. Quem morreu para nos salvar foi Jesus. Então, quando nós nos batizamos no nome daquele que morreu para nos salvar. Portanto, na teologia paulina, o batismo é em nome de Jesus Cristo por esse motivo. O batismo simboliza a morte de Cristo e subir do batismo simboliza a ressurreição dele. E o item 5, batismo em nome de Jesus, significa a ressurreição simbólica em Cristo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E quando nós somos plantados na semelhança da morte de Cristo? Quando nós nos batizamos. E quando nós simbolicamente ressuscitamos com ele? Quando nós somos levantados no batismo. Portanto, irmãos, essa teologia ela é clara na Bíblia. Batismo em nome de Jesus Cristo, porque o batismo representa a morte e ressurreição de Cristo. E aí a gente usa outros meios para tirar essa dúvida. Porque tudo que a Bíblia manda que nós façamos, manda que o façamos em nome de Jesus. Quando nós formos pregar o arrependimento e o perdão, em nome de quem nós devemos fazer isso? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, quando nós formos anunciar o Evangelho, formos anunciar o arrependimento e a remissão dos pecados, nós devemos fazer isso em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, devemos fazer em nome de Jesus. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Todos os nossos pedidos nas nossas orações, devemos fazer em nome de quem? De Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, apenas em nome de Jesus Cristo. Vida em nome de Jesus. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós vamos ter a vida eterna crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, nós vamos ter a vida eterna crendo em nome de Jesus. Porque em Deus nós já acreditamos. Quando nós acreditamos em Cristo, nós aceitamos o sacrifício que Deus fez para salvar a humanidade. E tudo em nome de Jesus Cristo, que era o último slide. Tudo que nós fizermos, nós devemos fazê-lo em nome de Jesus Cristo. Como está ali em Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E o batismo é uma ação, né? O batismo é do verbo batizar, ele tem um significado, submergir uma pessoa e trazê-lo de volta. Quando nós batizamos alguém, nós sepultamos essa pessoa simbolicamente com Jesus Cristo, e quando nós erguemos essa pessoa, nós simbolicamente a ressuscitamos, ou ele se ressuscita à semelhança da ressurreição de Cristo. Portanto, eu acho que não existe dúvida nenhuma de que o batismo bíblico é o batismo em nome de Jesus Cristo. Não só pelo aspecto teológico, mas principalmente porque os discípulos de Cristo fizeram isso. Eu acho muito improvável, impossível, que Pedro, que caminhou com Cristo, desobedecesse a ordem dele. Que Paulo, que teve um encontro com Cristo pessoalmente, também desobedecesse a ordem dele. E como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então vamos imitar os discípulos de Cristo, vamos
vamos fazer o batismo sempre em nome de Jesus Cristo. É porque o outro batismo, nenhum discípulo praticou. Então, eu acho que nós devemos seguir por esse caminho, realizar os batismos em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus possa nos abençoar. Amém.